Saudações, rapaziada! Vamos de mais um vídeo aqui no canal a respeito do nosso Flamengo. Informações do Flamengo. Essa semana aí começa a Copa Libertadores, tá? E vamos falar também sobre o Flamengo em busca do novo camisa 10 aí, para substituir ali o De Arrascaeta, né? Contra o Internacional aí tivemos dificuldade ali na partida, né? Então o Flamengo já está em busca também de um novo camisa 10 aí para o Malvadão. Se inscreva no canal, informações do Flamengo todos os dias é aqui. Muito obrigado a todos vocês e bora acompanhar aí as informações rubro-negras. Os dois campeões estaduais de 2025. As equipes trocaram as faixas das conquistas do Gauchão e do Carioca. Em campo, os dois melhores ataques e defesa da temporada. O time de Felipe Luiz já chegou mostrando por que levantou 3 taças. Michael tentou de longe. O Bruno Henrique mandou para a defesa de Rocher. E o Luiz Araújo chutou essa bola com o endereço certo. Até então, o Flamengo era quem dominava a partida e o Colorado não havia feito nenhuma finalização. Mas Bernabé deixou a bola cair certinha nos pés de Bruno Henrique, que finalizou de primeira e marcou o primeiro gol da partida. O Flamengo rapidamente teve a chance de empatar 2 vezes com o Juninho. Primeiro de cabeça e depois nessa ótima oportunidade que teve, e quem brilhou foi a defesa de Rocher. O rubro-negro voltou para o segundo tempo com a mesma equipe, mas com uma vontade de mudar a cara da partida. E não demorou para isso acontecer. Após escanteio, Michael bate cruzado e a bola sobra para Léo Pereira deixar tudo igual. O Flamengo tinha mais domínio na partida, chegava mais perto do gol, mas faltava precisão. Bruno Henrique tentou encobrir. Felipe Luiz mudou o time e o camisa 27 deu lugar ao jovem Wallace Ian, que levou perigo. Após bom passe de Léo Pereira, o garoto chuta na saída do goleiro, só que a bola sai. A partida era bem equilibrada, de 2 times que vão brigar pelo título. O Flamengo teve a chance de virar com uma falta que Plata bateu com capricho e que o Maracanã inteiro viu gol, mas foi pelo lado de fora. Alan Patrick também desperdiçou pelo Inter. E Matheus Gonçalves, que tinha acabado de entrar, bateu, mas sem força. O Flamengo insistiu, porém não conseguiu vencer a equipe que também tem a melhor defesa na temporada. Porém, o time de Felipe Luiz segue sem perder em 2025. O Felipe até comentou agora no vestiário que se for para empatar ou se for para perder em algum momento, que seja dessa forma, né? Que seja com a cara do Flamengo, criando oportunidade, atacando para cima sempre, e não um time moroso, um time que não... Aí, o Flamengo mereceu ganhar, hein, mano? O Flamengo mereceu ganhar essa partida aí, viu? O Internacional ficou na retranquinha, achou aquele gol ali, num vacilo do Flamengo ali, a zaga deu uma dormida, tomou aquele gol ali, mas o Flamengo mereceu ganhar. Não quer buscar o resultado. No duelo de 2 equipes bem preparadas em 2025, o empate acabou sendo justo. Nota pro seu Mengão, o Vene gostou do que viu? Ficou animado? Primeiro jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, como todo mundo, hein? Nota 9. 9. Obviamente, 9. Não vou dar 10 porque bem. não saiu de campo com a vitória. E só não saiu de campo com a vitória por alguns erros dos jogadores do setor ofensivo. E eu não vou ficar aqui crucificando o Juninho, depois a gente vai falar sobre isso. Vou levantar mas essa bola. Diante desse jogo aí, eu considero o melhor jogo da rodada, pelo menos dos jogos que eu vi. A gente pôde ver um baita jogo entre 2 times que de fato vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, acho que o Internacional fez um jogo até melhor do que o Flamengo, dentro das suas propostas de jogo, dentro daquilo que os técnicos queriam. O Felipe Luiz a gente já conhece, um treinador extremamente ofensivo. O Roger Machado, extremamente inteligente, montando a equipe tentando buscar o erro do Flamengo, tanto é que conseguiu um gol em cima de um erro do Flamengo de marcação, construindo a jogada pelo lado esquerdo do Internacional, chegando até o lado direito, numa baita finalização do Bruno Henrique. No segundo tempo, acho que o Flamengo foi muito melhor, criou muitas oportunidades, mas faltou aquilo que vem faltando há muito tempo. Um homem-gol, é o famoso Pedro. O Pedro faz muita falta nesses momentos. Então, o Flamengo, novamente, criando muitas oportunidades, é aquele Flamengo que a gente vem comentando desde os tempos de Campeonato Carioca, que em um determinado momento isso poderia fazer falta. E fez, diante de um adversário extremamente difícil, muito bem montado. Quero elogiar, no lado do Internacional, a partida que o Fernando fez, um cara extremamente alto nível, jogou muito tempo na Europa, um entendimento tático absurdo. Ele ali, para mim, foi o coração
atuação do Internacional, na minha opinião, durante o jogo, durante os 90 minutos. A gente também não pode deixar de mencionar o número de desfalques que o Flamengo teve. O Flamengo não teve o Gerson, o Flamengo não teve a Arrascaeta, que são os dois principais jogadores no meio de campo. O Gonzalo Plata não começou a partida como titular porque chegou sem condições após uma data FIFA que exigiu demais do atleta. E mesmo assim, o Flamengo conseguiu jogar durante os 90 minutos melhor do que o Internacional na maior parte do tempo e não conseguiu sair com a vitória, acredito eu, por erro do próprio Flamengo, no erro de finalização dos atacantes, que depois a gente comenta sobre isso. Você vai comentar esse lance, eu vou colocar no telão para você comentar, Vene. O Lucas Pedrosa, ele disse 9 de 10 e você fez 9? Por que você discordou do seu coleguinha? 9 é muito. Pro 9 é pra quem Flamengo, ganha. você achou? 9 é pra quem E ganha. eu dei 9 pro meu fogão Isso é pra também. quem ganha, Acho ué. 9 muito. Eu dei 9 de 10 pro meu fogão. Ó, vou falar por que não foi 9. É, Então isso é eu pra posso quem justificar ganha. meu 9? O meu Pra 9 foi gente porque debater jogou aqui. muito bem, Só faltou que um o golzinho. Botafogo jogou fora de casa contra o Palmeiras. É diferente. O Flamengo estava no Maracanã contra também o Internacional, que é postulante ao título. E o primeiro tempo do Flamengo não foi o primeiro tempo nota 9. O segundo tempo do Flamengo foi nota 9. O Flamengo deveria ter saído com a vitória. Nos 40 minutos ali do segundo tempo, o Flamengo foi um assombro. Amassou. E o Rocher é um muito bom goleiro do Internacional. Agora, que o goleiro primeiro mesmo. tempo do Flamengo não foi o primeiro tempo nota 9. Eu posso justificar meu 9? Pode, Eu, como vai. Eu quero professor, vocês brigando. Segunda-feira vocês não brigaram eu, ainda. como professor, por que eu daria 9 para esse aluno, no caso o Flamengo? Eu tenho que levar em consideração a quantidade de desfalques que ele teve, levar em consideração o nível do adversário. Eu concordo com Botafogo e Palmeiras, mas assim, hoje o Internacional joga muito mais do que o Palmeiras dentro de campo. A gente pode debater quem é melhor, quem é pior, mas o momento do Internacional é muito melhor. E eu vou levar em consideração também o desempenho no segundo tempo, que, Sim, como jogou você bem muito no mencionou, no segundo tempo, mesmo com muitos desfalques, mesmo não tendo muitas alternativas, o Felipe Luiz conseguiu, entre aspas, pressionar bastante o Internacional e poderia sair com a vitória. Só Por que- conta disso, eu vou ser um bom professor e vou dar 9 para o Flamengo, o meu aluno. É um ponto que eu já alerto há muito tempo, que eu já falo aqui há muito tempo. Esse Flamengo tem muito volume, cria demais, cria o tempo inteiro, mas esse Flamengo não é letal. E se no Campeonato Carioca, em vários momentos, não foi letal, mas conseguia vencer as partidas porque conseguia aproveitar suas oportunidades em alguns momentos, o brasileiro é muito mais cruel, é muito mais cruel. Se você não for letal no Campeonato Brasileiro, amigo, você vai empatar, você vai perder pontos, você vai tropeçar. Venê isso. Casagrande, quero que você fale sobre Juninho, Venê. Vamos lá, eu fiz até uma postagem nas minhas redes sociais e fico feliz de ter viralizado de uma certa forma extremamente positiva para o jogador, porque eu acho extremamente injusto a forma como o Flamengo, tudo nas redes sociais, massacraram o jogador por conta desse gol perdido. E na boa, ele perdeu o gol, claro que ele perdeu o gol, mas também teve mérito do goleiro adversário, que fez uma baita defesa. Olha isso, ele bateu bem. Ele fez tudo o que ele podia fazer, só que o goleiro, ele desviou. Ele não perdeu o gol por, entre aspas, demérito dele, ou porque ele finalizou muito mal. Muito pelo Não, e contrário. ele fez outras belas defesas do Ele finalizou super bem, só que o goleiro, ele salvou a pátria do Internacional. E aí, depois disso, eu vi muita gente massacrando o Juninho nas redes sociais, crucificando, falando, é bagre, não é jogador para Flamengo. Gente, é óbvio que se a gente for parar e analisar o nível técnico dele, ele tá abaixo de vários jogadores. Agora, eu acho injusto o torcedor Torcida é complicado, massacrar torcida o jogador é e comparar osso, com né? o Também Pedro, acho, Benê. comparar com o Gabigol. Gente, se ele fosse do nível desses dois jogadores, ele não iria custar 5 milhões de euros. Ponto. É custo-benefício e ele vem fazendo grandes partidas. E para aqueles que já esqueceram, o Juninho foi o autor do gol do título do Campeonato Carioca. Porque o primeiro jogo foi Sempre 2-1, entrou bem o ele. segundo gol foi dele e o jogo da volta foi 0-0. Então você, torcedor rubro-negro, que está massacrando o Juninho, toma cuidado. Eu não sou sommelier de torcida, mas queimar um jogador tão cedo assim e ele vem jogando bem, eu acho injusto da parte de vocês. Falar sobre Andrés Pereira, porque eu tive uma conversa na quinta. Informações agora sobre o novo camisa 10 que o Flamengo tá em busca, tá, mano? O Flazoeiro aí foi em busca de informações aí e vamos acompanhar aqui. E voltei a falar dessa conversa no sábado, e aí são duas coisas. Falei do Andrés Pereira e falei do novo camisa 10 do Flamengo, e eu vou explicar até o motivo do Thiago Almada tá na capa do vídeo, para vocês poderem entender. Falar do Andrés. O Andrés não é esse jogador. O Flamengo quer contratar um cara para dividir a posição. Quando eu digo o Flamengo quer contratar um novo camisa 10, não é que o Arrascaeta vai sair ou não é que o Arrascaeta vai perder a camisa 10. Não, nada disso. O Flamengo quer contratar um jogador que jogue na posição de 10, que divida a posição com o Arrascaeta. Por exemplo, vocês viram no sábado,
aconteceu lá, o Arrascaeta não jogou. Esse cara jogaria na posição do Arrascaeta. Mas não vou falar disso agora não, vou falar do Andrés. O negócio do Andrés é o seguinte, o Flamengo procurou o jogador, fez uma proposta, fez uma sondagem. O salário que o Andrés pediu foi muito alto. O salário que o Andrés pediu foi muito caro. E aí, o que acontece? Eu conversei com umas pessoas do Flamengo que, se o Andrés, na próxima sondagem, pedisse um salário compatível com aquilo que o Flamengo pudesse pagar ou estivesse disposto a pagar, o Flamengo poderia retomar a negociação. Não estou dizendo que o Flamengo iria retomar, que o Flamengo iria negociar, muito menos dizendo que o Flamengo vai contratar. O Flamengo poderia retomar a negociação, a depender, presta bastante atenção, a depender da pedida salarial do jogador. Então, para voltar uma negociação entre Flamengo e Andrés Pereira, depende única e exclusivamente do Andrés Pereira primeiro baixar a pedida salarial e depois pode ser que sim, que o Flamengo volte a negociar com o atleta. Falar agora desse camisa 10, que não é o Andrés Pereira. Falei, é o Andrés? Não. O que acontece é o seguinte, o Flamengo quer um jogador para dividir a posição com o Arrasca. Vou dar um exemplo do último sábado, que eu estava falando ainda agora. No último sábado, o Flamengo não teve o Arrasca e a gente viu o meio-campo ali com muita dificuldade de criação. E aí, eu conversando com as pessoas do futebol do Flamengo, eu falei o nome, vem cá, do Thiago Almada. E quando eu falei o nome do Thiago Almada, sabe quando você pega a pessoa meio que desprevenida, assim, ela meio que toma um susto, meio que fica, não que se assustou com o nome, mas se assustou, tipo, vem cá, e o Thiago Almada? Como, olha, será que ele sabe de alguma coisa e tal? O que está acontecendo é o seguinte, o Lyon está na eminência de ser rebaixado no campeonato francês, por conta de dívidas lá do John Testo, e enfim. E aí, o Thiago Almada, ele pode passar a ser uma possibilidade para o Flamengo, porque se o Lyon for rebaixado, é óbvio que o John Testo vai querer negociar o jogador ou voltar ele para o Botafogo. Eu acho que seria muito difícil ele voltar para o Botafogo, até porque o acordo que ele tinha com o John Testo não era de voltar, né? Então, pode ser ele. Mas a informação que eu tive é a seguinte. Mas e aí, mano, se for o Almada, você, rubro-negro, aceita o Almada como o reserva do debochado do Arrasca? Deixe seu comentário aí, sua opinião aí embaixo aí. Seguinte, o Flamengo já tem o nome. O Flamengo já escolheu e já sabe quem vai ser esse jogador, ou pelo menos os alvos que o Flamengo vai atacar para esse novo camisa 10 que deve chegar na janela do meio do ano. E aí a gente perguntou assim, vem cá, mas ele chega na janela de 1 de junho a 10 de julho, de 1 de junho a 10 de junho, aquela janela especial que vai ter antes do Mundial de Clubes, me falaram assim, não necessariamente. Ele pode chegar na janela que vai do dia 2 de julho a 31 de agosto, que é a janela mesmo do meio do ano, que é a janela europeia, onde muitas coisas acontecem. Essa foi a informação que foi passada, que, sim, o Flamengo já escolheu, já tem o nome desse jogador que vai chegar para dividir a camisa 10 com a Arrascaeta. A posição de 10, a camisa 10 é do Arrascaeta, mas a posição de 10 com a Arrascaeta. O Flamengo já tem esse cara, e aí vai depender agora se o Flamengo vai conseguir negociar antes ou depois do Mundial de Clubes, mas nessa janela de transferência o Flamengo vai para cima. Almada é uma possibilidade? Sim, Thiago Almada é uma possibilidade. Vamos ver o que vai acontecer, tá certo? Vou dar continuidade aqui porque o Flamengo divulgou um boletim médico nessa segunda-feira atualizando a situação dos jogadores. E para mim, sabe qual foi a melhor notícia? Vocês vão rir, cara, porque eu fiquei procurando o nome do Pedro. O Pedro, cadê o Pedro? Pedro foi, caraca, o Flamengo não colocou o Pedro, mas é óbvio que não colocou o Pedro, sabe por quê? Porque o Pedro não está mais entregue ao departamento médico, não está mais entregue à preparação física, ele voltou a treinar com o grupo nessa segunda-feira, ou seja, é só treinar com o grupo e daqui a pouco ele retorna aos gramados. Fazendo falta demais. A ótima notícia, inclusive nas redes sociais, o jogador comemorou bastante esse retorno, falando que está muito feliz, gente. 7 meses. Ele operou em setembro e está voltando em abril a treinar com o grupo. Abril não, né? Dia 31 de março. No último dia de março ele treina com o grupo e em abril ele retorna aos jogos.
não tem um dia específico para ele voltar a jogar, um jogo específico, uma data. Eles estão trabalhando com calma, mas o Pedro já entregue ao elenco para treinar de maneira integral, daqui a pouco ele retorna. Não será nessa quinta-feira, tá? Na estreia do Flamengo na Libertadores, me garantiram isso, que a programação não é essa, é ele treinar mais com o grupo e poder ficar à disposição do Felipe Luiz, de fato, 100%. Boletim médico, tem boa notícia envolvendo o Léo Pereira também, tá? Após pancada e substituição com dores na partida contra o Internacional, o Léo Pereira se reapresentou normalmente e exame clínico não indicou lesão. Nesta segunda fez trabalho regenerativo juntamente com os titulares do último sábado. Gerson, jogador, fez exercícios específicos e individualizados no campo do CT Jorge Elal nesta segunda-feira. De Arrascaeta, atleta, iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia no último sábado e deu sequência nesta segunda-feira. Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico. Danilo segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube e o Vinha segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Vamos lá, Léo Pereira fica à disposição para o jogo de quinta-feira normalmente. O Gerson tem ótimas chances de ficar à disposição para o jogo de quinta-feira contra o Deportivo Táchira. Arrascaeta está fora do jogo, a previsão é que ele retorne no dia 9, no segundo jogo da Libertadores da América, tá? Danilo, a previsão também que ele retorne no dia 9, não fica à disposição para o jogo dessa quinta-feira. E o Vinha, como a gente trouxe no vídeo anterior, a ideia do Flamengo é deixá-lo à disposição técnico Felipe Luiz em junho. Também está evoluindo bastante nesse período de recuperação. Ótimas notícias, tá? Para o Flamengo, para o técnico Felipe Luiz. Só o fato de não ler o nome do Pedro nessa lista de boletim médico já me dá um certo conforto, um certo alívio, porque o atacante está de volta, ou melhor, está retornando ao Flamengo, ainda não está de volta, não está à disposição, não foi relacionado, mas muito próximo disso. Para mim, a melhor notícia do Flamengo no semestre e quem sabe na temporada, porque a gente pôde ver no jogo contra o Internacional que faltou um Pedro ali. Não estou aqui para criticar o Juninho, pelo contrário, o defendi aqui, o defendi lá no SBT, defendi nas redes sociais. Para mim, foi uma injustiça, um massacre virtual que ele recebeu por conta daquele gol perdido. E outra, ele perdeu o gol, mas foi muito mérito do goleiro também, que fez uma defesaça. Mas, querendo ou não, o Pedro faz muita falta. A gente pode discutir, por exemplo, a partida do Michael. Por que ninguém critica a partida do Michael, que na minha concepção foi o pior em campo? Jogou mal demais. O Juninho jogou bem, tá? Até que perdeu o gol, jogou bem. Jogou bem. E o Michael, que está recebendo uma fortuna, ninguém vai criticar? Pois é. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas, gente. E botar... Isso aí, manos. Algumas informações aí do Malvadão, né? Deixa a opinião de vocês aí também. Na minha opinião, também Luiz Araújo vem jogando mal pra caramba também. Sempre que sai jogando, joga mal. Quando vem de segundo tempo, joga um pouco melhor, mas sempre quando sai jogando, joga mal, tá? Essa semana ainda, amanhã, vamos manter vocês aí informados sobre o Flamengo, tá? Trazer mais informações sobre o Flamengo na Libertadores, escalação, quem vai, enfim, mano. Fiquem ligados, ativa o sino de vocês aí no canal para dar aquela moralzona. Saudações e até o próximo vídeo. Valeu!